Pode acontecer de, durante alguma reforma ou construção, você se ver forçado a fazer um furo em alguma estrutura sua, uma viga ou uma coluna, né, para passagem de alguma estrutura, uma tubulação, um cabeamento elétrico. E nesse vídeo de hoje eu vou explicar para vocês quais são os conceitos que você tem que levar em consideração quando você for fazer algum furo em alguma viga. Então, roda a vinheta! Salve galera, aqui é o engenheiro Danilo Schmidt e esse vídeo hoje é para te ajudar a trabalhar aquele furo que você precisa fazer em alguma viga, para passar uma infraestrutura de ar-condicionado, para passar um cano de hidrante, enfim, você precisa furar alguma viga, existem alguns conceitos que você tem que pensar para não fazer cagada e depois ter um problema maior para resolver, tá bom? Então, antes de mais nada, é importante deixar muito claro que toda a estrutura você precisa consultar o seu engenheiro calculista antes de fazer ali alguma intervenção, tá bom? Mas estamos falando aqui no caso, por exemplo, você vai instalar um aparelho de ar-condicionado num apartamento, o que você tem que considerar, né, para não sair fazendo furo errado, beleza? Antes mesmo da gente começar, já desce a marreta naquele like aí, que ajuda bastante aqui o canal a crescer e a gente fazer mais conteúdos como esse para você. E se ainda não é inscrito, se inscreve já para não perder os nossos conteúdos. Então, bora para a aula? Seguindo aqui então, eu vou precisar explicar um pouquinho para vocês do conceito atrás dessa questão do furo, tá? E para isso eu estou trazendo aqui um exemplo, tá? Vamos imaginar que a gente tenha uma viga biapoiada, ela tem dois apoios, né? Então imagina uma viga em cima de duas colunas, que ela tem uma carga distribuída, ou seja, ela tem o peso próprio dela ali, e às vezes mais uma laje, mais coisas apoiadas sobre ela, de forma que ela tem uma carga distribuída nela. Se a gente for analisar em termos de esforços, de peso, de quantidade de carga que ela aguenta, a gente tem que considerar o momento. O momento é a força multiplicada pela distância que a força está do apoio e ele gera um gráfico nesse formato. Danilo, não estou entendendo nada. Calma, jovem gafanhoto, que daqui a pouco você vai entender. É importante a gente saber, antes de mais nada, qual que é o tipo de esforço que está acontecendo nessa viga. Porque se eu não sei qual que é o tipo de esforço que está acontecendo nela, eu não consigo saber o melhor local ou o local ideal para eu fazer uma furação. Então, nesse exemplo que eu vou passar para vocês, é uma viga biapoiada com carga distribuída em um momento positivo simples dessa forma. Se for uma viga diferente, por exemplo, que tenha mais um apoio no meio, ou que eventualmente seja engastada, ela não tenha um apoio, tem um apoio só, isso aqui tudo muda e já não serve mais para nada, tá bom? Danilo, mas e como que eu vou calcular essa outra? Você quer que eu faça um outro vídeo específico sobre vídeo engastado? Deixa aí nos comentários, depois eu gravo outro para vocês. Tá bom? Mas vamos falar do caso do biapoiado, que é o mais comum, na maioria dos casos. Nesse tipo de caso, como que vai ser a estrutura da nossa viga, né? Vamos imaginar que se a gente fizer um corte nela aqui assim, né? Fizer uma seção, ela tenha esse formato. Uma viga de, sei lá, 15 por 30, por exemplo. Tá bom? Viguinha simples, esbelta. Pelo fato dela ser momento positivo, significa que essa viga ela vai tender a dobrar na parte de baixo, né? Ela vai tender a fazer esse movimento, ela vai entortar aqui. Como eu não consigo entortar essa régua, eu peguei aqui um calhamaço de papel só para mostrar para vocês. O papel está biapoiado e olha a deformação que ele está fazendo. Eu não estou fazendo força nenhuma nele, é só o peso próprio e ele já está deformando desse jeito. Então a viga ela estaria fazendo exatamente a mesma coisa. E ao fazer isso, ela vai comprimir a parte de cima e ela vai tracionar a parte de baixo, ou seja, a parte de cima ela vai apertar, as moléculas que estão em cima elas vão querer se chocar e as que estão embaixo elas vão querer se abrir. Por isso que às vezes, quando uma viga está mal dimensionada ou aconteceu algum problema, aparecem trincas embaixo. Essa trinca é a viga abrindo, porque ela está sendo tracionada. Então se ela comprime em cima e traciona embaixo, a gente vai ter um modelo similar a esse aqui, onde a gente tem uma ferragem maior na parte de baixo, porque o concreto não resiste bem à tração, é mais o aço que vai resistir à tração. Então esse aço ele vai ter a função de resistir aos esforços de tração. Enquanto em cima, a compressão, o concreto, é muito bom. A gente teoricamente nem precisaria de aço nesse exemplo, mas
Precisamos dele aqui por causa dos estribos, que daí entra num outro aspecto do dimensionamento da viga que eu não vou falar nesse vídeo para vocês. Mas então aí, o que isso nos leva? Se eu tenho dois tipos de esforços acontecendo na minha viga, na parte de cima eu tenho tração e na parte de baixo, isso mesmo, compressão. Você entendeu bem? Compressão. Quanto mais perto da extremidade, maior a minha tração ou compressão. E isso faz com que, na zona onde um se equipara ao outro, né, quando a minha compressão se torna igual à tração, a gente tem o que a gente chama de linha neutra. A linha neutra é um local teórico na estrutura onde não há esforço, não há forças, não tem nem tração nem compressão acontecendo ao mesmo tempo naquele local. Então, se não tem esforços acontecendo ali, qual que seria o local ideal para eu fazer um furo? Se eu precisar fazer um furo nessa viga, que é a região que eu tenho o mínimo de esforços acontecendo e, portanto, eu também vou ter o mínimo de impacto na minha estrutura quando isso acontecer, tá bom? Mas, se você vai precisar fazer um furo e você não é um engenheiro que tem estudado isso aqui, não assuma essa responsabilidade para você. Busque um responsável técnico. Se você instalar ar-condicionado, você tem que ter um responsável técnico para fazer esse furo. Ele vai emitir uma RT e vai te orientar com isso, tá bom? Se você é um dono de uma residência que está contratando alguém para fazer isso, tenha isso em mente. É importante ter um responsável técnico para poder pensar nesses quesitos e falar para você o melhor lugar para você fazer o seu furo, tá bom? Então, se esse vídeo foi bom para você, desce a marreta aí nesse like que ajuda bastante o conteúdo a chegar para mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever aqui no Cabo Lavô. Do seu lado direito no card, passando mais 2 vídeos sobre construção civil, reforma, vídeos aula, tudo para você aprender mais e mais sobre a construção civil. Mas e aí, acabou?